Ok, então nós estamos em gravação, o microfone está aberto, ótimo. Então agora nós podemos dar a nossa sequência do estudo do texto, que nós já estamos na parte 6, que no fim a gente vê que passa rápido, porque essa semana nós terminaremos o primeiro capítulo. E nós temos hoje também um estudo maravilhoso que, compreendido adequadamente, vai trazer uma ferramenta poderosíssima para o perdão. Ele vai trazer a convicção que às vezes nos falta ao praticarmos o perdão. Então, por isso que é tão importante esse subtítulo, que é o 6, a ilusão das necessidades. Que é como que eu falei também, quem aqui no mundo das ilusões, então, não tem necessidade. Então, Jesus já no primeiro capítulo aborda esse tema, porque ele é crucial para trazer o entendimento de por onde que o perdão funciona e também qual o papel dos milagres nesse perdão. Mas vamos começar aqui, e antes de começar, eu gosto sempre de a gente se concentrar nessa nossa meta, aquele nosso minutinho de fechar os olhos e a gente entregar ao Espírito Santo esse nosso momento de estudo, essa nossa hora de reflexão, que a gente coloca à disposição do Espírito Santo, por escolha e vontade nossa, a nossa propriedade de aprender. Que o Espírito Santo se utilize dessa característica que nós temos, que é a capacidade de aprendizagem, para trazer a nós a sua luz, trazer a nós aquilo que nós estamos prontos a aprender, a assimilar e a praticar. Então, esta é a meta que estabelecemos para esta hora. E com essa meta declarada, nós estamos prontos agora para começarmos a fazer essa leitura desse material tão rico de Jesus, do Espírito Santo. E ele começa dizendo que tu, que queres paz, só podes achá-la no perdão completo. Aqui, se nós assimilarmos esta frase, se nós pudéssemos captar só isso e nada mais, pudéssemos excluir todo o resto, nós temos o curso completo aqui. O que Jesus está dizendo? Aonde que está tão almejada a paz que todos querem? Até mesmo as guerras são feitas por paz, os bandidos fazem o que fazem porque de uma forma distorcida, mas eles querem ficar melhor. Então, todos querem a paz e nós só podemos achá-la no perdão completo. Completo, a toda ilusão, não parcial. Não escolher, isso eu posso perdoar e isso eu não preciso, dentro da ilusão. Se nós perdoarmos completamente o fato de nos percebermos na ilusão, nós voltaremos a estar aptos a sentir de novo a paz, porque a paz nunca nos abandonou. Ela está na nossa mente, porque ela faz parte da mente de Deus. E Deus faz parte da nossa mente. Então, o que acontece, como o curso disse lá na introdução, tem obstáculos que estão obstruindo essa consciência da nossa mente. E como que nós vamos, então, agora desfazer esses obstáculos que estão obstruindo a experiência da paz? Através do perdão. Lembrando que o perdão é uma dádiva que o Espírito Santo nos dá. Não é uma coisa que eu faço o primeiro e o segundo passo do perdão. Aqui na leitura isso vai aparecer aqui.
mas é o Espírito Santo que completa. Então, só coloquei aqui para a gente não fazer pouco dessa frase aqui. Então, a paz vem pelo perdão completo. E agora as explicações. Ninguém aprende a menos que queira e acredite que precisa do aprendizado de alguma forma. Então, agora vem a razão do curso, para nos ensinar que o que nós pensamos está errado. Nós precisamos aprender um novo sistema, a pensar com uma nova mente. Mas como é que eu poderia querer isso se eu não sei que isso existe? Então, para saber que isso existe, Jesus nos deu esse curso, nós estamos estudando ele, para que nosso tomador de decisões queira e acredite que ele estará melhor se ele aprender a desfazer os obstáculos da paz. Então, em primeiro lugar, nós temos que querer. O perdão é assim também. Nós precisamos querer perdoar, em primeiro lugar. Embora não exista nenhuma falta na criação de Deus, ela é bem evidente no que tu fizeste. Então, o que é a criação de Deus? O céu, a plenitude, tudo que é real. O que é que eu fiz? Um universo separado, esse mundo físico, essa ideia toda de um universo paralelo a Deus. Então, esse Big Bang para cá. Então, no que nós fizemos, é bem evidente que existe falta. Não preciso nem falar sobre isso, porque todo mundo já experienciou faltas. Mas em Deus não existe falta. Então, de fato, essa é a diferença essencial entre um e outro. Então, o céu é a completude total. Aqui é o mundo da falta. E falta implica em que estarias melhor se estivesses em um estado de algum modo diferente daquele em que estás. E quem, honestamente, olhando para seus próprios pensamentos, já não se sentiu alguma vez que ele estaria melhor se estivesse em outra situação? Então, aqui, no mundo da falta, no mundo da escassez, a característica principal que vem à mente só dar um aqui para ir a ser um oi, bem-vinda. Então, a característica principal é que aqui existe um sentimento de que nós estaríamos melhor se estivéssemos de outra forma. E isso motiva tudo que nós fizemos aqui no mundo, tanto para o lado bom como para o ruim. Como falei antes, até um bandido, ele se aproveita de acreditar que estaria melhor se ele tivesse aquilo a qual ele está atacando ou roubando, enfim. Isso é característica do mundo aqui. Até a separação, que é o significado da queda, nada estava faltando. Então, naquela consciência do céu, da unicidade total, antes daquele primeiro pensamento, pensar em fazer algo além de Deus, quando era só Deus e tudo só espírito e extensão de espírito, não havia falta, porque tudo era um. Deus dá tudo a todos, então não se conhecia a falta. Quando se introduziu aquela ideia de separação de Deus e se fazer uma coisa à parte para acrescentar a Deus, e nós passamos a acreditar nesse pensamento impossível, aí introduziu-se na nossa consciência um senso de separação, e a partir daí que veio o senso de falta. Então, antes disso, não existiam quaisquer necessidades. Necessidades só surgem quando tu te privas. Ages de acordo com a ordem particular de necessidades que estabeleces. Então, nós, como consciência de seres humanos, nós temos uma ordem de necessidades específicas. No reino vegetal existem outras ordens específicas de necessidades. No reino animal, nos animais que são
que não pensam, os inconscientes também têm outra ordem, os minerais têm outra ordem de necessidades. Então, no momento que há separação, se estabelece uma ordem de necessidade. E isso, por sua vez, depende da tua percepção do que tu és. Então, se eu vim para esse mundo com uma consciência de que eu sou um ser humano, eu tenho necessidades que outros seres humanos também têm. Se eu tivesse vindo, por exemplo, em forma de um peixe, eu teria necessidade de água, né? Não que como ser humano não tenha, mas como habitat. Então, como ser humano tenho, então a gente estabelece quem eu penso que eu sou. Se eu fosse uma consciência, embora inconsciente, mas consciência de uma árvore, eu teria necessidade de gás carbônico, por exemplo. Como ser humano, tenho de oxigênio. Enfim, aquela consciência, lembram-se que foi uma mente só que dividiu todas as consciências. Acima das consciências está uma mente. Então, cada partícula de consciência, ou cada aspecto da mente que tem sua própria consciência, acredita no que ele é, consciente ou inconscientemente, e isso estabelece as necessidades deste ser. Então, não são necessidades reais porque não estão em Deus, mas dentro do ensaio aqui, dentro desse teatrinho de mundo ilusório, existe essa necessidade específica de tudo. E Jesus continua agora ampliando de novo esse conceito, e ele diz: o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Por que esse senso de separação de Deus é a única falta, e não a falta da minha saúde, do meu corpo, das minhas necessidades? Porque essa está no topo, essa está no início de tudo. Tudo mais deriva daí. No ápice, se nós levarmos todas as necessidades de tudo que existe dentro do sonho, no ápice, no topo ou no início de tudo, está a crença na separação de Deus. E se nós, de alguma forma, trabalharmos, reconhecermos isso e suprirmos essa necessidade, nós estamos de volta com a consciência a quem nós somos. Então, não é preciso esse trabalho intermediário de fuxicar onde está a falta. Basta reconhecê-la e reconhecer de onde ela vem. E ela vem da crença de separação de Deus, do senso de separação. Então, o senso não é a realidade, é uma crença. E esse senso de separação nunca teria surgido se não tivesses distorcido a tua percepção da verdade e assim percebido a ti mesmo como se algo estivesse te faltando. Então, esse senso de separação, tudo bem que na mente surgiu aquela ideia de fazer algo a mais a Deus. Isso não foi a falta, porque isso nós podemos imaginar o que quisermos, mas acreditar nessa separação foi a partir da nossa escolha, ao invés de rir-se dessa ideia, como Jesus fala, rir-se da impossibilidade de nós nos separarmos de Deus, nós, como curiosos, como inocentes curiosos, quisemos ver aonde isso ia dar, e aí, no momento que a gente optou de se identificar, de se vivenciar nessa ideia dessa nova coisa criada além de Deus, foi aí que o senso de falta se introduziu. Por que a gente começou a sentir que algo estava faltando? Porque antes disso, nós estávamos em Deus e tudo era consciência nossa. Não havia nada que a gente não tivesse ciente. No momento que a gente escolheu botar a consciência, estar ciente do impossível, o resto ficou fora dessa consciência, desse senso. Então, a partir do momento que a gente escolhe pela separação, automaticamente surgiu esse senso, esse sentimento de que alguma coisa estava faltando.
E como ele continua, a ideia de ordem de necessidades surgiu porque, tendo feito esse erro fundamental, né, pensado separação, já tinhas te fragmentado em níveis com diferentes necessidades. O que é isso aqui? Quando nós nos pensamos em separação, nós vimos que algo estava faltando. Ao invés de ouvir ao Espírito Santo, que nos diria que, na verdade, nós ainda estávamos em Deus, nós nos voltamos ao ego para perguntar a ele o que nós éramos, então, do que a gente estava separado, o que estava faltando. E aí veio aquela ideia do ego, então, de dizer que nós nos separamos de Deus. O que bateu naquele momento que a gente recebeu essa resposta do ego de que nós nos separamos de Deus? Culpa. Bateu a culpa. Com a culpa, nós aceitamos o plano do ego de fragmentar a mente para escapar à culpa. A gente já falou isso várias vezes aqui. E nessa fragmentação da mente surge o Big Bang e surgem as consciências fragmentadas individuais. E dentro dessas consciências individuais, no momento que eu me sinto uma consciência individual e tenha outra parte da mente está fora da minha consciência, é aí que surge a necessidade. Eu sinto falta de algo que o outro tem e eu não tenho, porque não estou mais completa. Então, por isso que ele disse que quando a ordem de necessidades, então na ordem da mente separada surgiu a culpa. Da culpa veio a fragmentação. Da fragmentação surgiu a ordem de necessidades. Porque agora, como fragmento, eu tenho uma coisa que o outro não tem. E o outro tem uma coisa que eu não tenho. Então, foi aí, por isso que ele diz que a ideia de ordem de necessidades surgiu, porque tendo feito, então, esse erro fundamental de aceitar se projetar para fora como um pedacinho só de mente, já tinha se fragmentado em níveis com diferentes necessidades. Então, se antes eu falei que como ser humano tem uma necessidade, como planeta tem outra, como mineral tem outra, então, com o Big Bang, o que eu fiz? Eu me fragmentei em bilhões de necessidades e ordens diferentes. E à medida, continuando agora, à medida em que te integras, vens a ser uno e as tuas necessidades, consequentemente, vêm a ser uma só. Só dar um olho aqui para a Isabela. Então, à medida que a gente volta a se integrar, nós estamos ali no subtítulo 6, no 2, no 4. À medida em que a gente volta a saber-se consciente primeiro com o irmão. No momento que eu me uno ao meu irmão através do perdão, o que eu faço? A mente que está separada, eu torno íntegra. Eu torno a dar valor à mente de novo, porque eu reconheço a unicidade da mente, essa unicidade. E aí, consequentemente, as necessidades vêm a ser uma só. A necessidade do meu irmão e a minha passam a ser uma só. Dentro do mundo do ego, enquanto me vejo separado do meu irmão, eu tenho uma necessidade e ele tem outra. No momento que, através do perdão, eu reconheço que na mente nós somos uma só mente, tanto a necessidade que ele acredita como aquela que eu acredito, ela se torna uma necessidade só. E necessidades unificadas conduzem à ação unificada, porque isso conduz a uma ausência de conflitos. É aí que eu deixo de ter conflito com meu irmão, porque eu passo a ter a mesma necessidade dele. E qual que é a única necessidade que nós temos? Corrigir a ideia de que a separação de Deus aconteceu.
Como ele diz, o senso de separação de Deus é a única falta que realmente precisas corrigir. Então, no momento que eu me uno ao meu irmão, e o perdão faz esse papel de me unir, eu estou fazendo isso por mim e por ele. E aí o conflito acaba. O conflito mental. Dentro do comportamento, nem o irmão não precisa saber e nem eu preciso mudar o comportamento. Aparentemente, eu posso ter uma necessidade e ele outra, mas mentalmente eu reconheço por ele e por mim essa necessidade que nós temos como uma única mente que pensou separar-se de Deus. No momento que nós nos unimos como mente, nós estamos prontos para a consciência de Deus voltar a ficar ciente para nós. Aquele que está pronto já a aceitar, aceita. Aquele que ainda não está pronto, essa dádiva fica aguardando para ele. Então, continuando no 3, a ideia de ordem de necessidades que decorre do erro original, segundo o qual alguém pode ser separado de Deus, requer correção no seu próprio nível, antes que o erro de perceber níveis possa ser de alguma forma corrigido. Traduzindo, antes que eu me volte a Deus, antes que a minha mente volte a despertar, eu preciso corrigir no nível onde ela acredita que está hoje. E hoje ela acredita em necessidades. Hoje a minha mente diz que eu tenho faltas. Por que ela tem faltas? Porque, como ele diz, porque ela acredita naquele erro original de estar separada de Deus. Então ela projetou isso para fora, projetou-se num corpo para vivenciar isso, através da falta de oxigênio, de comida, de proteção, enfim, projetei de várias formas, mas tudo a mesma falta, a falta de estar una em espírito, a única fonte mantenedora da vida. Então, quando eu reconheço isso, a primeira coisa que eu preciso fazer nessa correção é corrigir no próprio nível. Então, eu preciso corrigir aqui na ideia de que eu sou um ser separado. E como que eu faço essa correção? Como ele falou acima, unindo-me ao meu irmão, perdoando o mundo pelo que ele não fez. Então, primeiro isso precisa acontecer. Então, só depois de eu perdoar o mundo é que seguirei na jornada de consciência do ser que eu sou. Como ele diz, tu não podes comportar-se de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Então, se a minha mente se percebe como um ser separado, como um corpo, como uma pessoa individual, e eu quero me voltar a Deus, mas a minha mente acredita que é um corpo, eu estou trabalhando em 2 níveis. Se eu estou trabalhando em 2 níveis, não há como ter um comportamento assertivo. E se eu não tenho também um comportamento assertivo, eu vou me sentir deslocado, vou me sentir mal, vai bater arrependimento, vou ter medo das consequências do que eu faço errado. Então, primeiro eu preciso corrigir aqui, de onde eu acredito que eu estou. E ele continua dizendo, todavia, enquanto fazes, enquanto eu corrijo aqui, a correção tem que ser introduzida verticalmente, de baixo para cima. Então, enquanto que aqui, eu consciente, eu perdoo os casos específicos com meu irmão, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vai trabalhando a minha mente com a de Deus. Então, no sentido vertical. No sentido horizontal, eu perdoo, como ele diz, o perdão completo ao mundo. Isso é no sentido horizontal. No sentido vertical, a minha consciência de que eu sou um corpo, a minha mente, que está acima do corpo, volta a se identificar com o espírito, que está acima da mente. Vamos colocar então assim. E acima de espírito, o próprio Deus. E ele diz, isso é assim porque pensas que vives no espaço, onde conceitos tais como
para cima e para baixo são significativos. Então, isso, na verdade, não é para cima nem para baixo, mas é assim que nós vamos entender. Então, Jesus precisa colocar assim. Em última instância, o espaço é tão sem significado quanto o tempo. Ambos são meramente crenças. Então, espaço e tempo, Big Bang, tudo crença da mente para vivenciar aquele momento de separação. Mas mesmo assim, para nós aprendermos, nós precisamos pensar que eu primeiro preciso fazer o trabalho na horizontal aqui, me unir com meu irmão, porque daí a minha jornada no vertical acontece. Então, é simbólico o falar horizontal e vertical, mas eu tenho certeza que o tomador de decisões da mente está compreendendo. Porque a gente facilmente pode dizer que a nossa mente tanto pode se identificar com o nível mais baixo, com o ego, ou o nível mais acima, que é o Espírito Santo. Então, para a mente trabalhar no nível mais acima, só dar um ok para a Fabiana. Para a mente se identificar com o nível mais acima, eu preciso trabalhar nesse nível aqui primeiro, no nível mais baixo. Perdoar ao que eu vejo dentro do ego. O propósito real desse mundo é ser usado para corrigir a tua descrença. Então, descrença no quê? Descrença no espírito. Descrença no ser que eu sou. Por quê? Porque eu acredito piamente de que sou um ser individual dentro de um corpo. Tanto é que, como eu sempre digo, faço a prova. Eu dou uma beliscada ou corto no dedo, dói. Por que dói? Porque eu ainda me identifico dentro de um corpo. Então, eu tenho esta crença e preciso trabalhar nesse nível. Tu nunca podes controlar os efeitos do medo por ti mesmo, porque fizeste o medo e acredita no que fizeste. Então, aqui também se introduz a ideia de que nós realmente precisamos de ajuda. Nós precisamos do Espírito Santo. Por nós mesmos, sozinhos, sem o Espírito Santo, sem essa resposta de Deus, nós nunca conseguiríamos sair desse sonho de separação. Por quê? Porque nós acreditamos naquilo que nós fizemos. Nós fizemos a crença de separação. E pelo fato de fazer, ela veio a existir porque nós acreditamos. Se nós não tivéssemos acreditado, ela não teria acontecido. E Jesus até explica aqui, que em atitude, então, embora não em conteúdo, te assemelhas ao teu Criador, que tem fé perfeita em suas criações, porque Ele as criou. Então, Deus também tem fé perfeita em nós. Ele sabe que nós somos espírito e não um corpo. Deus não duvida um segundo sequer disso. Por quê? Porque Ele nos fez. E Ele acredita que Ele fez, no que Ele fez. Assim também como Deus acredita, nós dentro do ego também acreditamos na separação. Porque nós fizemos e nós acreditamos no que fizemos. Então agora precisamos do Espírito Santo para reverter essa crença na separação. Nós precisamos de ajuda de fora da nossa consciência para nos trazer de volta a consciência que está obscurecida de nós. Não nos deixou, mas nós não estamos cientes dessa parte de nós. Então, por isso que ele diz, a crença produz a aceitação da existência. Isso aqui, pessoas no mundo inteiro usam poderosamente essa verdade, porque de fato isso é assim. O que eu acredito para mim passa a ter existência para mim. Como ele diz, é por isso que tu podes acreditar em algo que ninguém mais pensa que é verdadeiro. É verdadeiro para ti, porque foi feito por ti. Então, tal é o poder da crença. O que nós colocarmos a nossa fé na crença que for, se nós realmente acreditar, isso passa a ser verdadeiro para nós.
não conseguimos fazer real, mas verdadeiro na nossa experiência. Foi assim que a gente tornou a ideia, a crença na separação de Deus verdadeira na nossa mente. Foi assim que criamos esse universo inteiro separado de Deus, que é um sonho ainda, mas que para nós tem muita realidade, tem existencialismo, porque nós acreditamos. Deus e ninguém que esteja desperto do sonho acredita nesse universo como sendo real. Mas as figuras de dentro do sonho, essas ainda acreditam, que é o nosso caso. E por isso que nós temos aqui essa ajuda, para saber por onde despertar dessa crença, como desfazer dessa crença. Então, todos os aspectos do medo são inverídicos. Então, como ele disse, o medo, ele falou aqui em cima, nós não podemos controlar os efeitos do medo, porque aquilo que traz medo para nós que fizemos. Só que, mesmo nós tendo feito, ainda continua sendo inverídico. Nada que nos traga medo é verdadeiro. Porque não existe, esses aspectos não existem no nível criativo, no nível da criação. Nível da criação é o nível de Deus, é o nível do espírito. O ego faz, o espírito cria. Então, no nível da criação, não existe separação. Então, não existe medo. E, portanto, ele absolutamente não existe. Nenhum aspecto do medo. Nada que tenha medo. O Espírito Santo não enxerga medo. Não adianta eu entregar o medo para o Espírito Santo. Eu preciso entregar a causa que provoca o medo em mim para o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe que eu acredito numa coisa falsa e que por isso ela se tornou verdadeira para mim e por isso que eu tenho medo. Isso o Espírito Santo sabe. E ele age em cima dessa causa que provoca isso. Por isso que o milagre é tão poderoso. Por isso que o milagre, ele tem um poder que não se atém, ele não fica restrito às coisas do mundo. Ele transcende tudo dentro do mundo do sonho. Então, assim também é com o medo. Então, nada que tenha provocado o medo em nós é real. Mas para nós é. Então, por isso que o Espírito Santo, o milagre, pode desfazer por nós. Por isso que nós precisamos de ajuda, como eu falei. Isso aqui agora é muito, muito importante para nós nos convencermos de por onde praticar o perdão. Qualquer que seja a extensão da tua disponibilidade para submeter as tuas crenças a esse teste, nessa mesma extensão, as tuas percepções são corrigidas. Então, como que são corrigidas nossas percepções? Nós temos que levá-las a um teste de veracidade. Nós temos que fazer o teste do verdadeiro e falso em cima das nossas crenças. Onde estão lendo? Nós estamos no capítulo 1, no 6, a ilusão das necessidades, no 5, no parágrafo 5, um pouquinho acima de onde tem aquelas palavras, tem um pensamento menor. Então, ali onde se lê que todos os aspectos do medo são inverídicos. São inverídicos na realidade de Deus, porque eles não existem no nível de Deus, no nível criativo, e, portanto, não existem. Qualquer que seja, então, a extensão da tua disponibilidade, qualquer coisa que nos afete, se nós fizermos esse teste da verdade em cima da crença que causou isso inicialmente, se nós nos conseguirmos praticar isso, esse único pensamento, e o nosso coração entrar nessa jogada, está feito o nosso perdão, porque o resto do milagre faz por si. Ele desfaz todos os aspectos inverídicos por si só. Isso já é função do Espírito Santo. A substituição daquilo que antes era o medo pelos pensamentos da paz. Então, o que acontece quando eu levo
a minha crença ao teste da veracidade. Como é que isso acontece? Para separar o falso do verdadeiro, o milagre funciona nessas linhas. Então, agora vem uma forma de nós pensar que o tomador de decisões nosso pode usar racionalmente para comparar as nossas crenças que causam aquilo que está nos ferindo, que causam aquele caso específico, o que está antes dele, a crença que produziu, que fez com que esse ensaio parecesse verdadeiro para nós. E essa racionalização lógica que o tomador de decisões nosso pode e deve usar é pegar a crença. O que é a crença? Pegar a origem dela. Por exemplo, estou sentindo medo por causa da minha saúde abatida. É um caso específico. Estou com coronavírus, né? Supondo, estou fazendo uma hipótese. Estou com medo. O que eu aprendi aqui? Ir à causa primeira do medo. O que foi a único senso que eu preciso corrigir? O que causou esse medo? O senso de separação de Deus. Vi-me separada de Deus, agora eu sou um ser fragilizado que um vírus está atacando. Captei aquela primeira ideia original, o erro original, que foi a ideia que eu sou separada de Deus. Eu tenho essa crença em mim. Se eu não tivesse, eu não poderia pensar que eu sou um corpo que pode ser atacado por um vírus. Então, captei essa primeira ideia. Então, é essa crença que eu vou submeter ao teste. Eu poderia até pensar em coronavírus, mas aí eu posso ser específica, mas eu estou junto, levando a causa original para permitir que o todo seja corrigido logo de uma vez, e não só o caso específico. Então, submeto, tanto então, se a ideia do coronavírus ainda me perturba, eu associo a separação. Ele está no mundo de separação. Vou levar ao mundo de separação. Vou levar essa crença e vou submeter ao teste. E o teste é esse. O amor perfeito exclui o medo, né? Se o amor é perfeito, ele é tudo. Então, não há espaço para o medo. Então, o amor perfeito, nós poderíamos dizer que a luz perfeita exclui a escuridão, porque a luz perfeita, ela abrange a tudo. Então, o amor perfeito, se ele é perfeito, ele abrange a tudo, ou ele não seria perfeito. Então, o amor perfeito exclui o medo. Se o medo existe, então não há amor perfeito. Então, se o medo existe, sim, eu estou com medo, porque o meu medo se manifestou através do meu caso de coronavírus, desse pensamento. Então, o que aconteceu? Então, eu excluí, eu estou fora do amor perfeito. Na minha consciência, já não há mais amor perfeito. No momento que eu passo a colocar um obstáculo e a fechar algo para que a luz não bata e eu tenha uma escuridão, eu não tenho mais luz perfeita. Tem um lado onde a luz não chegou. Mas, então, essa é a primeira lógica. O amor perfeito, então, exclui o medo. Mas se há medo, não há amor perfeito. Mas, continuando, tomador de decisões, racionalizando. Só o amor perfeito existe. Então, só o amor de Deus existe. Não existe nada mais, só existe um Criador. Só existe luz, não existe escuridão. Escuridão é ausência de luz, não é uma propriedade em si. Não existe um foco de escuridão e um foco de luz e os dois brigam entre si. Existe ausência de luz e luz. Então, existe amor perfeito e ausência de amor perfeito. Mas o que existe, o que é real, é só o amor perfeito. Se há medo, ele produz um estado que não existe. Então, tomador de decisões, se eu estou num estado que não existe, eu estou acreditando em algo que não existe. Se não existe, onde é que fica o medo? Onde é que está a escuridão? Onde é que está o medo do coronavírus se eu sou
puro amor em essência. Eu não sou esse ser separado. Então, como ele diz, acredita nisso e tu serás livre. Só Deus pode estabelecer essa solução e essa fé é o seu dom. Então, esta solução apresentada aqui, ela não vem do ego, ela não vem do nosso raciocínio separado aqui do mundo. Ela é um próprio pensamento de Deus, ela é o dom de Deus. E eu me lembro que os casos específicos, os grandes perdões que a gente pratica e que funcionam, aqueles que ficam reverberando dias na gente, a gente não esquece, né? E eu me lembro que eles sempre funcionaram no momento ou a partir do momento que eu conseguia, de alguma forma, por algum instante, me convencer e acreditar convictamente de que só Deus é real, que só o amor é real, que é por isso que o que eu estava vendo não era real. E se não era real, podia ser perfeitamente desfeito pelo Espírito Santo. E aí entrego para o Espírito Santo. Gente, isso é poderoso porque eu experienciei e posso dizer que funciona. E como que funciona? No momento que nós conseguirmos, como tomadores de decisão, convencer a nossa mente por um instante disso, de que só o amor é real, que o que eu estou vendo é só um desejo de querer ser algo além do amor, é nada mais do que isso, é só esse desejo vão. No momento que, por um instante, eu me foco nisso, eu abri espaço para os milagres fazerem o resto. Como que minhas necessidades específicas de perdão do mundo aqui se resolvem, se solucionam? Isso é com o milagre, isso é com Jesus, isso é com o Espírito Santo. Isto funciona. E eu posso dizer isso por experiência própria. Não estou aqui só repetindo palavras do curso. Estou dizendo que eu vivenciei já por algumas vezes e por isso eu estou convicta. O meu tomador de decisões às vezes é resistente, é preguiçoso, faz poucas vezes isso. Mas quando faz, funciona. E funciona mesmo e não tem como não funcionar. Então, aonde que está o perdão nisso? Por que eu falei no início da aula que essa lição é valiosíssima para a nossa prática do perdão? Porque a nossa prática do perdão, ela só vai valer, para nos libertar ou para permitir que os milagres trabalhem através da nossa mente, que é aquela parte inconsciente nossa, da qual não estamos conscientes, mas que isso trabalhe por nós, se nós por um instante entregarmos essa nossa certeza de que somos separados de Deus. E como que eu posso entregar isso? Submetendo ao teste da veracidade. Aquilo que eu acredito que eu sou, então eu acredito que eu estou separada, como eu digo, acredito que eu sou um corpo, acredito que posso sofrer de coronavírus. Por um instante eu submeto isso a esse teste de veracidade. E no momento que o meu coração entra nisso e diz, não, eu não sou um ser separado, eu sou puro amor, eu sou o Espírito como Deus me criou. Isso que eu estou vendo, que é um corpo separado, esse medo que eu estou sentindo, é porque estou equivocada na crença do que eu sou. E isso veio aqui só como uma jogadinha do ego para provar que a separação de Deus é real. O propósito era só esse. Provar que a separação de Deus aconteceu. Mas no momento que eu submeto isso, não, eu não sou isso. Portanto, Espírito Santo, eu te entrego essa ilusão toda. Agora é contigo. Eu reconheço que eu fiz, era a minha crença. E agora eu abro mão de estar certa sobre a minha crença, porque realmente faz sentido para mim o que tu está me dizendo, que a separação de Deus nunca aconteceu. Isto abre espaço para todos os tipos de perdão ou de cancelamento de todos os tipos de necessidade que nós tenhamos aqui.
não importa qual, não importa se é medo de morte, de maus tratos, de doença, de escassez, de velhice, de N situações, de acidentes, não importa, todas são corrigidas da mesma forma. Eu reconheço, como diz, a única maneira de achar a paz é através do perdão verdadeiro. E o senso de separação de Deus é a única falta que realmente preciso corrigir. E o senso de separação se corrige através do teste da veracidade. E o teste da veracidade é submeter tudo ao amor perfeito. Veio do amor perfeito? Não, está me ferindo, é ausência de luz, é ausência de amor. Basta isso. Então, praticar o perdão, gente, é extremamente fácil. É o ego que complica o perdão, porque o ego, ele quer ser detentor do perdão. O ego, ele quer praticar o perdão, mas por detrás da prática do perdão, ele quer dar realidade àquilo que ele está perdoando. Porque ele sabe que no momento que eu der realidade àquilo que eu estou perdoando, o propósito do amor perfeito já se foi, já entrou o medo. E aí o ego venceu. Então, o perdão é muito mais fácil do que o ego apregoa, ou do que o nosso medo permite pensar. Perdoar é simplesmente submeter a minha crença, aquele pensamento específico que eu tenho, ao teste da veracidade. Primeiro, eu elevo ele para me tornar ciente que isso que está me ferindo está aí para provar que eu me separei de Deus. Aceitei isso. E agora eu vou na prova de que se realmente a separação de Deus aconteceu. Se existe algo sem amor. Mas seu amor é perfeito, então não pode existir nada sem o amor. Então, esta é a comprovação. Acreditar nisso, como ele diz, a fé nisso é um dom de Deus. Esta fé, acreditar no que essa lição está apresentando hoje, é um dom de Deus para nós. No momento que nós acreditarmos, aceitarmos essa fé para nós, nós temos uma ferramenta agora para enfrentar todos os medos, todas as ideias do mundo, tudo. Basta trabalhar isso e nós estamos prontos para seguirmos na nossa jornada rumo à subida vertical agora ao ser que nós somos. Então, aqui está uma ferramenta poderosíssima para ser praticada. Experimentem no primeiro pensamento que judia de vocês. Façam esse teste da veracidade. Tirem 5, 10 minutos. Eu já tive casos específicos que me incomodavam tanto, era tanta culpa, que cheguei a levar 1 hora para me concentrar, para realmente o tomador de decisões se convencer a fazer esse teste. Mas a liberação também depois levou dias de tanta confiança, até ela se desvanecer, porque eu ainda tenho ego, então a gente volta de novo a acreditar na separação. Mas muito já foi desfeito. Então, isto é essa nossa lição de hoje. Então, é uma teoria do texto? É. Mas pratiquem, gente, pratiquem, porque é assim que a ilusão de necessidades vai ser desfeita. É uma ferramenta que vem de um dom de Deus para nós, é um presente de Deus para nós, e funciona. Jamais me deixou na mão e jamais pode deixar alguém na mão pela própria lógica absoluta. O amor total não pode deixar de ser total, e Deus é o amor total, é o único Criador, por isso funciona. Isto é o que nós tínhamos para hoje. E a Maria Emília já comentou que uma lição maravilhosa. E gostaria então de abrir agora para a nossa interação. Flora?
O contexto do perdão, dentro do que você está colocando, Ing, seria você estar entregando um específico, um medo específico que você tem, e conectando esse medo específico à verdade que não existe separação. Então, no momento que você entrega, cada um nas suas palavras, mas colocando esse medo, seja ele qual for, né, seja o medo de uma doença, ou uma questão financeira, enfim, medo de perder um ente querido, mas ao mesmo tempo trazendo a sensação, o sentimento de que não existe separação. É isso? E seria assim, pegar esse pacote todo, reconhecer esse medo em si e Sim, saber que a origem dele é o senso de separação. perfeito. E aí eu levo esse senso de separação para o teste de veracidade. Então esse medo ele fica dentro do pacote, mas eu levo o pacote todo. O medo já Perfeito. está contido, eu já não levo o medo específico para ser Tá, desfeito. Eu levo a crença da separação para ser desfeita, mas antes disso eu atrelei o medo a essa tá, crença de separação. Eu vi que ele é um subproduto da crença de separação. perfeito. E tem a questão das emoções, como você muito bem colocou, né, Ing? Que você tem um exemplo. É muito importante compartilhar essas experiências, porque essa questão da emoção, né, que eu percebo que é o processo que onde o ego ele mais pega a gente, né? Porque às vezes você está capturado por uma raiva, capturado por um ressentimento, por uma mágoa, por uma angústia, e aquilo está gerando todo um processo no teu corpo, né, contrações físicas, é todo um processo ali de que o ego ele ataca muito o corpo da gente, né? E achei muito interessante esse exemplo que você deu, isso acho que fica muito para a gente, porque né, que você chegou até a levar uma hora, que você ficou determinada ali, focada, embora tivesse tudo isso acontecendo, possivelmente, você persistindo nessa entrega, né? Porque existem momentos que são mais desafiadores, não existem hierarquias de ilusões, mas aqui no nível 2 a gente está muito propenso ainda, né, a algumas coisas pegarem mais para a gente do que outras, né? Então eu achei assim, um exemplo muito prático, muito importante, essa questão da emoção, que em si, lá embaixo, é a própria culpa, né, Ingrid? Que está ali rodando na gente, querendo se agarrar ao erro, né? É É a isso? materialização dela, é a Sim, expressão dela, sim. E tudo bem, e tem gente que leva dias para superar isso, sim, mas a sim, sim. persistência, persistir, então não se entregar enquanto tomador de decisões, que eu chamo nesse momento do coração, não Tá. entrar nessa jogada. Mas à medida que a gente tem um exemplo que funciona, o segundo já Sim. é mais fácil, o terceiro é mais Marca, né? fácil, porque É a uma gente das tem vezes. um exemplo e a gente se convence mais rápido. Perfeito, perfeito, Ingrid. Gratidão. Deixa eu ver aqui da Carla, preciso sair. Oi, Ok. Ingrid. Oi. Deixa eu né, Fala. perguntar, Uhum. confirmar. O tomador de decisão, então, é eu escolher com o meu coração ou com a minha mente? É eu escolher? É a minha escolha? Eu diria assim, o teu ser pensante, tu racionalmente, a razão racional, porque o coração já Ok. ele acompanha aquilo aonde eu boto a minha razão, aonde eu boto o coração, aonde eu boto o meu tesouro. O coração vai junto. Mas se eu racionalmente botar o meu tesouro na correção do problema, o coração vai acompanhar. O coração já é feito, ele acompanha. Então, eu racionalmente, então esse poder eu tenho. Esse poder de Ok. decidir. Se fosse na emoção, a emoção já é feita, eu não teria poder sobre ela. Se eu me identifico com a emoção, eu não tenho poder sobre ela.
Mas a razão, ela... então, o tomador de decisões é o racional, é a razão. E o curso, ele ensina a razão ao tomador de decisões. A prática é conosco, mas a razão o curso dá. Segui-lo, praticá-lo, é uma escolha nossa. Outra coisa, separar de Deus é não estar no amor sempre. Então, assim, se eu não estou no amor, eu estou separada, ponto. Ponto, é fato. Não na realidade, mas na minha experiência. Isso, né? Na minha consciência, se assim, né? qualquer coisa que eu fizer, tal, se eu estiver separada, quer dizer, se eu não estiver no amor, é porque eu não estou com Deus, ponto. Ponto. Nada... E outra coisa, o curso reconhece no ápice só 2 sentimentos, ou estou no amor ou estou no medo. Qualquer coisa que não simples é amor assim. É medo. É simples assim. Ok, obrigada. Vejamos aqui, mais um saindo, aula da Malon, aula excelente, a parte prática pode nos ajudar muito. Estou tendo desafios, creio que justamente para aprender a utilizar as ferramentas do Espírito Santo. Muito bom o comentário da Flora também, concordo também, isso ajuda a esclarecer mais ainda. E daí, Iracira, estou amando esse tema pela praticidade que nos oferece. Se conseguirmos praticá-lo, nossa mente estará no céu. Sim, com certeza. É muito simples, mas muito difícil. É o que o meu ego acha. Sim, é muito simples. É tão simples que o ego duvida. O ego quer as coisas difíceis. A engenhosidade é do ego. A simplicidade é do Espírito Santo. É do amor. E o ego se pega nas engenhosidades para justamente colocar os obstáculos. Mas quando a gente começa a se tornar ciente disso, a gente já não cai mais nesses truques do ego. A gente percebe logo essa engenhosidade e vai lá para o início da crença. E a Isabela, se Deus é onipresente, luz, como pode haver ausência de luz? Aqui está o suco do curso, Isabela. Não existe ausência de luz, de fato, na mente que é real, no que é real. Mas em ilusões, eu posso acreditar que existe ausência de luz. Então, a ausência de luz, a ausência de sonho de Deus, só acontece na minha experiência enquanto estou sonhando que eu sou esse ser separado. Então, no universo real de Deus, não existe ausência de amor, não existe ausência de luz. Só que eu não acredito nisso. Estou no mundo da crença. Esse mundo veio a partir de uma crença. Então, ele é irreal. Dentro do irreal, dentro da fantasia, tudo é possível. Até a ausência de amor é possível. Então, é só questão de corrigir a crença de quem que eu sou. Se eu sou esse ser dentro do sonho, é óbvio que vou sentir esses efeitos de ser a ausência de luz. Então, qual a única coisa que eu preciso corrigir? O senso de quem que eu sou. Ou eu sou um espírito e estou eternamente na habitação do céu, ou sou esse ser imaginário dentro da ilusão. Alguém mais? Alguma coisa? Tem uma frase aqui, no item 3. Tu não podes comportar-te de maneira eficaz enquanto funcionares em níveis diferentes. Então, por exemplo, a gente está aqui acreditando que é um corpo no nível 2 e estudando, se lembrando de quem realmente somos, que é o nível 1. Então, mas enquanto isso, funcionando no nível 2. Funcionando no nível 2, isso, a gente está flertando, se lembrando da verdade. E eu não quero sentir medo no nível 2, né? Eu quero ser assertiva, eu quero ter um comportamento adequado, né? Eu não quero ter um comportamento que me traga medo, né? No nível 2, enquanto penso que estou no nível 2.
Mas como é que eu vou me comportar adequadamente se eu sirvo ao ego e ao espírito? Então, isso quer dizer que mesmo aqui no nível 2, enquanto corpo, o que é o iluminado dentro de um corpo? É aquele que não tem mais confusão de nível, ele já serve só ao espírito, mesmo estando aqui num corpo. É um sonho feliz, ou o mundo real. Aquela antessala do céu. Perfeito. Perfeito. Gratidão. Mais alguma colaboração? Senão, nós fechamos aqui 1 hora de gravação. Quinta-feira, as distorções dos impulsos para milagres é uma sequência desse estudo e um fechamento desse capítulo. Então, um material maravilhoso para nós, para estudarmos quinta-feira na sequência, tá, pessoal? E eu quero, como sempre, então, estender a gratidão a vocês, a gratidão que vem do coração, que serve ao Espírito, que pega essas mensagens do Espírito Santo. Gratidão a Jesus também pelo seu curso. E estou encerrando, então, aqui a gravação.